Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar diretamente de São Paulo de um assunto extremamente palpitante: medicina legal. Para tanto eu vim me socorrer do professor Dr. Henrique Caivano Soares, professor em Medicina Legal da Universidade Federal de São Paulo e também professor da Universidade de Direito do Largo de São Francisco da USP. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Doutor Henrique, obrigado por ter aceito o meu convite. Vim a São Paulo para aprender um pouquinho de medicina legal. Prazer é tudo meu. Espero sair daqui, professor, com algum conhecimento do que a gente pode levar para o nosso telespectador, especialmente no que está acontecendo hoje na medicina legal, né? Casos, enfim, situações que a gente vai poder mostrar aqui numa conversa bem franca com o senhor. Professor, o senhor é formado, o senhor dá aula na USP, no Largo de São Francisco, é professor na USP, de Direito, formado em Medicina, com várias especializações, cirurgia plástica, enfim. E também professor da Universidade Federal de São Paulo. Tem que estudar muito? Posso dizer que realmente é uma epopeia. Eu sou formado pela Escola Paulista de Medicina em 1980, fiz residência em cirurgia e depois, por conta de uma hepatite viral do tipo B, eu precisei parar de operar e passei a me dedicar à medicina legal. E tive um sucesso, tive muita satisfação, principalmente porque eu peguei uma fase de transição muito importante. A medicina legal no meu tempo, até a década de 80, era o tipo do curso com o qual ou sem o qual o médico se formava tal e qual, exceto se ele quisesse ser legista, se ele fosse vocacionado, que são poucos, à exceção desses, a maioria, o curso era um tanto árido, não tinha uma aplicação prática, ou seja, não tinha uma medicina legal na prática clínica. Hoje, principalmente depois do Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1991, nós notamos que a medicina legal mais e mais entrou no dia a dia do médico. Por quê? Passou a ser arguída uma responsabilidade praticamente inexistente até os anos 80, ou seja, a responsabilidade civil. O famigerado erro médico, que eu sempre coloco entre aspas, porque a imensa maioria dos casos rotulados como erro médico não são acidentes ou maus resultados. Todavia, nós hoje no Brasil, particularmente no estado de São Paulo, observamos um aumento exponencial das acusações de erro médico. E a partir disso, com o Código do Consumidor, havendo a possibilidade de inversão do ônus da prova, ou seja, quem acusa não é mais obrigado a provar, e sim quem está sendo processado, quem é réu, tem que provar que não errou, nós notamos um aumento muito grande das ações dirigidas contra os médicos, os planos de saúde e os hospitais. Deixa eu te fazer uma pergunta. É bom a gente deixar claro que a consultoria médica não tem nada a ver com o legista. O pessoal confunde muito, especialmente o pessoal menos informado, ele confunde muito a consultoria médica com o legista, a perícia com o legista, não é isso? Perfeito. O legista é o perito oficial da área criminal, ou seja, o legista é um médico que presta concurso para a carreira policial e ele vai fazer o ato necroscópico, ele vai fazer o laudo de corpo de delito, ou seja, ele vai resolver a medicina legal na área criminal. O consultor médico legal, ou chamado assistente técnico, é um médico não necessariamente legista que vai atuar do lado da parte, ou seja, do lado do autor da ação ou do lado do réu, ou, por exemplo, do lado do hospital ou do plano de saúde. Ele não necessariamente é legista. O legista tem uma carreira de Estado, à semelhança de um delegado de polícia, ele recebe uma quantia fixa pelo seu trabalho, já o assistente técnico ele tem que negociar com a parte que o contrata os seus vencimentos. Uma honra e uma competência muito grande na medida que foi o senhor que implantou a consultoria médico-legal
nos hospitais e aqui no Brasil. Sim, eu me orgulho de ser o pai dessa criança porque eu absolutamente desconheço qualquer tipo de consultoria até o início dos anos 90. Obviamente já existia o assistente técnico, mas de uma forma oficial em hospitais, isso teve início no Hospital Alvorada, no início dos anos 90, e eu faço questão de dizer a pessoa que acreditou nesse tema, o Dr. Maurício Sesquim, que foi ex-presidente agora da ANS. Nós implantamos isso no Hospital Alvorada e teve uma boa repercussão entre os colegas. E quando ele foi ser o superintendente, o CEO do Hospital Sírio-Libanês, ele me levou junto, isso foi em 2005, e eu estou no Sírio-Libanês até hoje e em outros hospitais de São Paulo exercendo essa função, ou seja, consultor médico legal ou assistente técnico nas ações que o hospital propõe ou vem a sofrer. Doutor, medicina e direito, como é que faz isso andar junto? Pois é, seria muita pretensão dizer que a medicina legal resolve os conflitos entre a medicina e o direito. Seria mais adequado dizer que ela tenta harmonizar, porque o direito tem os seus códigos lá da década de 20, o Código Civil antigo é de 1916 e o Código Penal ainda vigente é de 1941. O novo Código Civil é de 2003, mas a espinha dorsal ainda é do Código Antigo. E o Código Penal é de 1941 e muita coisa continua como era. Já o Código de Ética Médica, o penúltimo era de 1988 e o último agora é de 2009. Portanto, fica difícil harmonizar leis, harmonizar conceitos tão distantes no tempo. Daí a medicina legal está mais, digamos assim, na mídia do que nunca, porque justamente ela é necessária, volto a dizer, não para resolver, mas para harmonizar, para tentar dizer, ora o médico, ora o juiz, ora o promotor, a verdade dos fatos médicos. Sempre insistindo que a medicina legal não julga. A medicina legal traz o fato médico ao conhecimento da autoridade. Para esta, sim, que tem o treinamento, julgar. Tanto é que a sua formação é medicina e não advogado, não direito. Sim, isso é que me trouxe alguma notoriedade, porque quando dou concurso na Faculdade de Direito da USP, eu não tenho conhecimento de algum outro colega nos anos recentes que tenha sido aprovado sem ser bacharel em Direito. Mas eu tive a honra de ser candidato único e, em sendo aprovado, para mim constituiu uma grande honra ser professor do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, e a aceitação entre os colegas foi muito boa. Doutor, vamos falar dos erros médicos. Erros médicos, aliás, antes de falar dos erros médicos, eu queria, Wellington, se você puder pegar aqui, ó, é o jornal do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, né? De agosto. De agosto do mês passado, onde diz inimigo médico. O que isso aqui quer dizer, doutor Henrique? No caso, é um artigo de fundo, porque está existindo uma grande celeuma entre o Ministério da Saúde, não é, e a classe médica, com essa história de importação de médicos estrangeiros ou a prorrogação do curso de medicina de 6 para 8 anos. Essa última parece que já caiu, não vai mais acontecer. E a importação de médicos, essa existe e ainda gera um grande problema. Na realidade, o que acontece é uma concentração de médicos nas grandes capitais, nas cidades de maior recurso. Mas o que se nota é que isso não ocorre só com a classe médica. É assim também para os engenheiros, para os advogados, para os publicitários, ou seja, a imensa maioria das profissões... Em qualquer cidade do mundo, não é? Uma cidade pequena na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar carece de um monte de coisas. Exatamente. Então, quer dizer, esse fenômeno não ocorre só com a classe médica. E me parece que devido ao clamor das ruas aí, pedindo mais educação, mais transporte público e mais saúde, me parece que o governo centralizou a coisa mais no campo da saúde e resolveu achar que trazendo gente ou do Brasil ou de fora, ele resolveria o problema. Só que não basta o senhor colocar um profissional numa cidade sem infraestrutura, porque ele vai acabar, enfim, ao longo de algum tempo, se sentindo desmotivado.
E nós não podemos esquecer que a origem disso tudo, ou seja, no Brasil, fundaram uma enormidade de faculdades, porém esqueceram a qualidade da docência. Nota-se no ensino superior, particularmente da medicina, o seguinte: existe bastante o professor pesquisador e o prestador de serviço, ou seja, o médico, técnico administrativo ou o médico que presta serviço. Porém, existe muito pouco docente, o professor com carreira docente. Eu faço questão de me definir como um professor docente, ou seja, aquele que procura trazer o conhecimento daquele Olimpo onde estão os pesquisadores, trazer até o aluno. Porque senão o aluno fica lá a ver navios, ou seja, ninguém dá aula, ninguém tem assim grande interesse em dar aula. E a resposta é pela pequena remuneração. Não tem sentido um médico prestador de serviço ganhar o dobro, triplo ou até o quádruplo do que ganha um professor docente. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma sensação que tudo é resolvido, falado, manipulado da forma como interessa as pessoas e as autoridades especialmente. Por exemplo, quando é comum a gente chegar aí num prefeito, um governador ou um presidente da República e dizer: nós não temos recurso para isso. O que nós, cidadãos, temos com isso? Não temos nada com isso, né? O ministro Padilha, quando vem conceber essa história de contratar médico, de botar mais médicos, etc. tal, o olho da população é de que está fazendo bonito, que está fazendo bem, que está fazendo a coisa correta, mas está esquecendo o porquê que teve que chegar nesse ponto. Qual é o motivo e a pobreza e a mazela desse ato, não é verdade? Quer dizer, então aí nós não temos faculdade de medicina e vamos em frente. Pois na realidade parece assim uma espécie de maquiagem no problema maior. Quer dizer, se nós tivéssemos boas faculdades, com bons docentes, o curso de medicina de 6 anos full time, ou seja, o dia todo, mais um período de residência, bastaria para a enormidade dos profissionais saírem e exercerem a sua profissão, desde que não fosse uma especialidade altamente que exigisse muito recurso, como por exemplo cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, UTI, neonatologia, um profissional, cirurgião vascular, urologista... E o próprio tratamento de alta complexidade, né? Exatamente. Ele poderia se fixar até em cidades menores do que as grandes capitais, mas que tivessem capacidade de captar os recursos, e ele teria interesse de se fixar por ali, porque ele seria, digamos, um dos poucos profissionais daquela especialidade na área. Quando não existe o menor estímulo e quando ele próprio se sente despreparado, porque o curso que ele fez ao final dos 6 anos, ele praticamente entende que ele tem que fazer um novo curso, é aí que começa essa, digamos assim, essa obrigatoriedade, entre aspas, do ensino se prolongar por mais 2 anos, por mais 3, porque não fizeram isso durante os 6 que ele teve a oportunidade de fazer. Aí começa a querer fazer 2 anos a mais, aí quer mandar para cidades não sei de onde, naturalmente contrariando os dizeres e as bases de qualquer economia, de qualquer cidadão que possa querer. Quer dizer, um sujeito que, um bom aluno que se forma na USP, vira um bom profissional, porque a escola teoricamente é boa, mas ele não quer ir lá para o interior do Amazonas, no meio da selva amazônica. Perfeito. Até porque ele não vai ganhar para isso, né? Perfeito. E, além do que, essa história do valor ser 10 mil, nunca ficou muito claro se isso é bruto, se isso é líquido. E também chama um pouco a atenção essa revolta da classe médica por dizer que os colegas não teriam direitos trabalhistas. Mas quem tem? A imensa maioria dos médicos só tem carteira assinada até os anos 80, 90. Eu tenho 3 carteiras de trabalho. Todas elas dos anos 80 e início 90. De lá para cá, o médico é praticamente obrigado a virar microempresa. Ou ele vai trabalhar em prefeitura ou governo do estado, e aí ele tem que exercer 2 funções. Sim. Ou um plano de saúde, consultório, junto com esse emprego num posto de saúde, alguma coisa. Porque senão não dá para viver. Perfeito. E desde que existiu essa praticamente obrigatoriedade, o médico é obrigado ou a abrir uma microempresa ou virar cooperado de alguma cooperativa médica. Ambos os empregos, entre aspas, porque não são empregos, são péssimos. E aí, como você falou, ele é obrigado a ter, muitas vezes, um emprego público, um consultório e mais uma outra atividade, ou seja,
eu conheço poucos colegas que têm menos de 3 empregos para poder sobreviver, e muitas vezes os 3 empregos não alcançam os tais 10 mil reais. Portanto, devia ser um estímulo enorme, né? Esses 10 mil reais, mas o que nós notamos é que mesmo assim... É que não é, né? A procura é pequena, não é? Completamente insuficiente. Eu queria falar para você sobre a Unimed, o maior plano de assistência médica do Brasil, também em Ribeirão Preto, o maior plano de assistência médica, é só você procurar. Mais de 850 médicos de ponta fazem parte da Unimed em Ribeirão Preto, vários laboratórios, centro de estudos, exames, laboratórios, enfim, a Unimed com certeza, vários hospitais, você não tem um só hospital que atende a Unimed em Ribeirão Preto, que está construindo, né, um hospital de excelência na zona sul de Ribeirão Preto, o hospital que pretende ser um dos mais modernos do Brasil e que deverá estar pronto no final de 2014. Quem vai ali para Bonfim Paulista, depois da Unip, já vê toda a estrutura do hospital da Unimed em Ribeirão Preto sendo construída, como eu disse, ficando pronto no final de 2014. Quem tem Unimed é uma pessoa extremamente feliz e com saúde. E eu também queria falar do Shopping Santa Úrsula, o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto, é o shopping mais gostoso de Ribeirão Preto, cada vez mais gostoso, cada vez mais completo, com mousse cake, café, o cinema, o Cinépolis. Aliás, eu queria... tem vários filmes legais em cartaz. Esse fim de semana eu estive lá no Shopping Santa Úrsula assistindo filmes lá, eu estive vendo o filme do Steve Jobs. Vale a pena realmente, para quem viu do Mark Zuckerberg, do Facebook, esse do Steve Jobs, da Microsoft, também vale a pena você ver a história dele, o começo dele, toda a carreira dele e tantas outras coisas gostosas que tem no Shopping Santa Úrsula. Então você no seu próximo passeio, dá um pulinho lá no Shopping Santa Úrsula, que sempre tem um lugar gostoso e agradável, vários lugares para você passear, tá bom? Você e sua família. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já! Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim. E as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Doutor, vamos falar da... eu não sei se eu posso chamar indústria do processamento penal, se de repente... Porque a gente ouve muito falar de Estados Unidos. Estados Unidos, se o médico espirrar dentro do consultório, processo nele. Se o médico olhar para o lado, o processo nele. Né? E isso parece que está chegando ao Brasil, né? Não estou dizendo, primeiro eu quero chamar como modismo, depois nós vamos entrar na coisa em si.
Pois é, isso vem ao encontro do que eu disse inicialmente, que depois do Código do Consumidor aumentou bastante na área civil, mas na esfera penal sempre existiu a responsabilidade penal do médico como qualquer cidadão. O que nós notamos é o seguinte, existem duas situações limites, ambas exageradas, ou seja, antes do Código do Consumidor não se exigia praticamente nada de responsabilidade civil do médico. O que o médico falava era praticamente inconteste. Hoje nós notamos uma situação oposta, assemelhada a essa que você descreveu. Qualquer coisa hoje vira motivo de processo. Eu atuei como perito num caso onde um colega médico processou um grande hospital de São Paulo porque ele foi fazer uma colonoscopia e doeu. Ou seja, a razão de pedir do seu processo era dor numa colonoscopia. Mas a colonoscopia não é anestesiada? Ela é feita sob sedação, mas se existir alguma contraindicação absoluta para uma anestesia geral, não se faz. E no caso dele existia uma contraindicação relativa bem importante, pois ele se sentiu desconfortável e entrou com processo. Obviamente que a conclusão do laudo foi que uma colonoscopia deve causar dor ou desconforto, a menos que o paciente esteja acostumado a este tipo de exame. Então, se nota que exige hoje, assim, qualquer coisa, realmente qualquer coisa vira causa de pedir, ou seja, o indivíduo entra com a ação. O que nós acreditamos é que com o tempo, com o amadurecimento do judiciário em casos médicos, né, porque eu repito, até o Código do Consumidor, a experiência judiciária em casos médicos era relativamente pequena. Então eu acredito que isso aí vai cair, esse exagero, até um patamar de tolerabilidade. Razoável. Que jamais será também o que era antes, ou seja, inexistente. Então, a responsabilidade nunca ser exigida está errado. Agora, ser exigida ao máximo começa a criar uma situação de medicina defensiva. Tem um famoso caso nos Estados Unidos, que eu não sei os detalhes, mas era um médico que presenciou um acidente, em linhas gerais o caso é esse, ele presenciou um acidente, socorreu a vítima, massageou, o indivíduo estava em parada cardiorrespiratória, massageou, entubou, chamou o serviço de resgate, o serviço veio, levou para o hospital e o paciente salvou-se. Mas conta-se que esse paciente perdeu um dente, que ele entendeu que teria sido durante a intubação, e veio a processar o médico pela perda desse dente. Que coisa, hein? Ou seja, parece que esse tipo de gente está mais interessado nos seus direitos do que na sua saúde. Antigamente, o paciente era um objeto de cuidados e hoje ele entende ser um sujeito de direitos. Essa mudança muito radical complica a relação médico-paciente. Do mesmo lado que o judiciário, a justiça, deve tomar cuidado com essa indústria, porque na medida que, talvez como a justiça do trabalho, que é uma indústria ainda até hoje, muito embora já bastante mudada, a justiça do trabalho mudou bastante, mas sempre foi uma indústria, o judiciário também tem que tomar cuidado com essa indústria de indenizações, etc. e tal. Por um outro lado, nós também temos visto, nós falamos sobre a formação médica, sobre escolas de medicina, não vamos dizer completamente sem qualidade, vamos dizer assim que acaba de, como o senhor falou, formou 6 anos um profissional e tem que estudar mais 6, por conta da qualidade daquela escola de medicina. Mas também nós temos médicos aí cometendo alguns absurdos, vide o caso daquela chefe lá da urgência de Santa Catarina, não me lembro o nome daquela mulher lá, mas também não veio ao caso, mas que tudo indica, não sei, que ela estava abreviando a morte por gravações de telefone, por enfim, uma série de coisas. Ela estava abreviando a vida de pacientes. Eu realmente assim, não tenho detalhes do caso, mas alguns casos, como eu falei, a maioria, felizmente, ainda não se encaixa como erro médico, ainda seria um acidente ou um mau resultado. Agora, alguns casos, que eu diria que do número de ações que são propostas chega aí a 10%, 15%, talvez 20%. Alguns casos realmente são oriundos de negligência, imprudência ou imperícia. Porque eu volto a dizer, erro médico é culpa. Então, culpa é negligência, imprudência, imperícia.
Se houver dolo, ainda que eventual, como nesse caso que o senhor está me falando, dolo, ou seja, intenção, se houver dolo, nós já não estamos falando de erro mero, nós estamos falando de crime. Crime comum. Então, bandido tem em todas as profissões, inclusive na nossa. Porém, se houve dolo, se essa profissional ou qualquer outro colega agiu com dolo, ainda que eventual, nós não podemos mais falar em erro médico. Sim, mas é uma possibilidade, por exemplo, a gente vê muito isso aqui no interior, em Ribeirão Preto, e todo o interior, a gente vê muito ausência de médico em postinho de saúde, de paciente que chega, de família que chega, e alguns casos que vão a óbito, né? Até por ausência ou falta de especialização ou de médico especializado, né? Quer dizer, então isso pode ser enquadrado ou não? O erro médico ele é pessoal, né? Quer dizer, se não tem o profissional lá, quer dizer, o autor, quem se sentiu lesado, a vítima da ausência desse profissional, tem que processar o responsável. Seja o responsável prefeitura, Estado ou União, que deveria, já que saúde é um dever de Estado, deveria prover o profissional atuando naquela área. Porém, se existe o profissional e ele se ausentou por algum motivo pessoal, que não se justifique, por exemplo, não foi doença, não foi um motivo de força maior, ou seja, ele abandonou o plantão, aí sim, aí ele teria agido com negligência, um misto de negligência e imprudência. Né? Eu sempre procuro dizer para os meus alunos, para os meus colegas, como existe um calhamaço de definições de imprudência, de negligência, de imperícia, eu prefiro ficar com as definições do desembargador Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, infelizmente falecido, que ele sempre dizia para os alunos de medicina, para vocês nunca esquecerem, negligente é o médico, aspas, esquecido. Imprudente é o médico, aspas, aparecido. E imperito é o médico, entre aspas, burro. E o pior tipo de burro é o burro ativo, ou seja, o burro que fala, o burro que zurra, o burro que dá aula, o burro que opera. Deus lhe deu 2 mãos esquerdas e ele cerebralmente é destro. E mesmo assim, com aquelas 2 mãos esquerdas, ele se põe a operar. Ele é ortopedista de formação e se põe a fazer procedimentos de cirurgia plástica. E com isso ele infelicita o paciente e a classe. Isso é erro médico, ou seja, situações onde são caracterizadas negligência, ou seja, foi esquecido, imprudência, foi aparecido, ou imperícia, ele foi burro. Meu Deus. Isso é erro médico. O resto, ou é acidente, ou é mau resultado, ou é crime comum. A consultoria em perícia médica, ora, ela pode atuar do lado da acusação, Perfeito. ora do lado da defesa. Perfeito. Exatamente. É o chamado assistente técnico ou perito da parte. O autor de uma ação ele pode socorrer de um perito chamado assistente técnico que vai ficar do lado dele e vai analisar a situação vista na ótica do autor. O réu, hospital, plano de saúde ou médico tem todo o direito de ter o seu perito. A maioria das ações são dirigidas contra o médico e o hospital, ou o médico e o plano de saúde. Muitas vezes nós temos até 3 assistentes. Um do lado do autor, um do lado do hospital e um do lado do réu. Porém, o judiciário, como o senhor colocou anteriormente, ele se socorre de um perito próprio. É o chamado perito judicial. Na área criminal é o legista, como eu já falei. Mas na área civil, o juiz nomeia, é o chamado perito ad hoc, ou seja, nomeado caso a caso, para ser o homem de confiança do juiz. Esse perito judicial vai fazer um documento médico-legal chamado laudo pericial, que pode ser direto ou indireto, se o indivíduo estiver vivo ou não, e vai apresentar em juízo. As partes, ou seja, os médicos que estão do lado da acusação ou da defesa, também vão elaborar documentos que procuram, na maioria são chamados de pareceres, e esses pareceres são concordantes ou discordantes, ou seja, concordam com o laudo ou discordam, e fundamentam. Agora, o juiz ele é livre para decidir quem tem razão. Ou seja, em última instância, como eu disse no início do programa, nós trazemos os fatos médicos, tanto o perito judicial, numa ótica bem neutra, bem cinzenta, e as partes trazem os mesmos fatos, um carregando mais as tintas e o outro aliviando. Trazemos para o juiz. E o juiz julga. Dentro da lei. Dentro da lei. Claro, que é a função dele, né? O outro lado
da medicina, que é o lado da psiquiatria forense, por exemplo, nós também temos muitos erros e muitos acertos aí, né? Não me lembro recentemente um caso de alguém que foi liberado aí de uma pena e que o psiquiatra deu o parecer favorável para que ele pudesse, não sei se cumprir, não me lembro do caso, e foi um absurdo. E ao mesmo tempo a gente estava falando um pouco antes de começar o programa de um psiquiatra que graças a Deus teve uma luz e reteve um determinado cidadão encarcerado. Também nós podemos falar em erros e acertos também dos psiquiatras nesse sentido, né? Sem dúvida. O psiquiatra, antes de tudo, também é médico e como médico ele é sujeito a erros e acertos. Até porque quando a ação, quando o crime chega às raias de se imaginar que o indivíduo estava num surto psicótico, ou seja, não se penaliza o louco, não se penaliza o psicótico. O que se coloca é um tratamento compulsório, ou seja, ele é colocado no manicômio judiciário, ou caso assemelhado, ou seja, ele é retirado da sociedade por uma medida de tratamento. Ou seja, nós não entendemos aquilo como uma pena. Se o indivíduo for considerado imputável, ou seja, mentalmente são, aí sim, ele fez um ato criminoso, ele recebe uma pena. Ao final dessa pena, ele é liberado para se reintegrar à sociedade. Esse caso que o senhor falou, muito famoso, um indivíduo chamado Francisco, ele cometeu um crime aí com requintes. Mas ele tinha uma alcunha, né? A gente fala Francisco Picadinho. Picadinho. Entre aspas, enfim. É o Chico Picadinho, né? Isso. Como ele foi conhecido na imprensa na época. E ele foi, apesar do crime ter sido cometido com requintes de crueldade, ele foi considerado um preso comum. E foi condenado, se não me falha a memória, em primeira instância a 30 anos, cumpriu metade da pena e por bom comportamento foi liberado. Porque ele era novinho, inclusive. Sim, acho que tinha 20 e poucos anos na época. Depois disso ele saiu, teoricamente apto para voltar à sociedade, e cometeu um crime praticamente cópia xerox do primeiro. Também foi preso, também passou um período longo e parece que teria sido liberado novamente e só não voltou à sociedade porque um promotor solicitou um novo exame de sanidade e aí ficou comprovado que ele não tinha capacidade civil, não estava mentalmente são para voltar à sociedade. Existem outros casos famosos, tem um agora recente de um indivíduo que matou pai e filho, esse pai inclusive era publicitário, famoso, e ele foi internado num estado, não foi em São Paulo, não sei se foi em Goiás, e foi liberado agora para uma junta de psiquiatras. E a situação fica bastante assim, conflitante, porque por que os psiquiatras liberaram? Porque ele não está preso. Então, se a junta médica decide que ele está em condição de tratamento ambulatorial, eles não têm como reter numa clínica ou num manicômio judiciário. E aí isso gera um certo medo da população, mas infelizmente só o comportamento desse indivíduo agora reintegrado à sociedade é que vai dizer quem estava certo. Eu me lembro do caso daquele publicitário aqui de São Paulo, que tinha aquela produtora de filme, agora eu não me lembro o nome, ele com a segunda esposa e o filho foi lá que estava roubando ele. Gil Rugai. Que estava roubando ele, etc. E o rapaz dizendo que era cristão, que era religioso e etc, 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 mas tudo conduzia a ele, né, o negócio. Na mesma linha de raciocínio, o caso Nardoni, não é? Na mesma linha o caso Richthofen, na mesma linha o caso Pesseguini, né, que tem sido discutido bastante na imprensa. Aparentemente o menino, num surto psicótico, aparentemente fez tudo aquilo realmente sozinho. Aliás, eu trouxe um jornal A Cidade aqui, é um jornal lá de Ribeirão Preto, o principal jornal da cidade. Ele fala desse caso, que parece que teve aqui, laudos reforçam que o menino é assassino. Isso é uma notícia recente, que a Polícia Civil divulgou laudos sobre as mortes da família e que, etc, são 23 documentos. Agora a pergunta é, a família não acredita.
A família não acredita pelo comportamento do menino. É bastante natural, né? Pelo horror, né, do crime, pelo fato de ser pai, mãe, avó e tia-avó, ou seja, isso realmente choca qualquer um. É praticamente inacreditável, mas tem um psiquiatra forense, Dr. Guido Palumbo, que analisou o caso. Eu não tenho ainda, volto a dizer, não tive acesso aos laudos. No caso Nardoni eu tive, no caso do japonês lá... Matsunaga, nós vamos falar deles depois. Eu tive acesso aos laudos. Do Marcelo Pesseguini, não. Porém, se os laudos falarem que a família foi morta praticamente ao mesmo tempo, ou seja, sem um intervalo entre um e outro, praticamente ao mesmo tempo, e o menino morreu, digamos, 12, 16 horas depois, tudo leva a crer que ele entrou num surto psicótico. No dia seguinte, aquilo para ele devia ser como se fosse um sonho, e ao retornar à casa ele viu a obra feita. E isso fala a favor de entrar em surto de novo e se suicidar. Deixa eu te fazer uma colocação. Para o leigo aqui, sabe uma coisa que me chama a atenção da anormalidade do fato? Como é que uma criança, quantos anos ele tinha? 13? 13 anos de idade. A anormalidade do fato é uma criança de 13 anos de idade entrar no carro dos pais, ou do pai ou da mãe, não importa, ir para perto da escola, altas horas da noite, dormir e ficar dentro do carro, no meio da rua, na cidade de São Paulo. Quer dizer, uma cidade que não se deve andar de carro à noite, quanto mais você dormir dentro de um carro à noite. E simplesmente de manhã você acorda, sai do carro e vai para a escola. Quer dizer, ele não dormiu em casa. Ele dormiu dentro do carro, sabia que podia ficar com o carro. Por que ele sabia que podia ficar com o carro? Então, tirando todas as informações, todas as nuances do caso, isso só já me chamou a atenção. Quando a gente tenta interpretar as razões e as motivações de um psicótico. Deixa eu só chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o último bloco do nosso programa. Até já. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa. Hoje vocês estão vendo que é bem palpitante e bem interessante esse assunto. Antes de você continuar o caso do Pesseguini, eu queria falar aqui que a sua ida a Ribeirão Preto vai lhe dar o direito de um jantar no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Tem 3 pinguins em Ribeirão Preto, mas só o do Shopping Santa Úrsula. Pinguim o senhor conhece? Já ouviu falar? De nome não? E de fama. Já ouviu falar? Opa! Alguém que o senhor conhece que frequenta muito lá? Zé Eduardo, Antônio Hilário. Zé Eduardo Bernardes, Márcio Antônio Bernardes e todos os amigos dessa família que são muito queridos. Antônio Hilário Moreira e etc e tal. Devo dizer que o senhor vai ter que suportá-los no Réveillon desse ano. Lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula tem os famosos cortes de carnes do Barbacoa. Então, esses cortes que vocês estão vendo aí no vídeo, selecionadíssimos de carnes do Barbacoa, essa coisa maravilhosa, o senhor é convidado nosso, com a sua esposa, para jantar conosco lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula.
E também, depois desse jantar, desfrutar um pouquinho, além do shopping, ir ao Buda Spa, que é um spa urbano que tem dentro do Shopping Santa Úrsula, para passar momentos agradabilíssimos com massagens, com shiatsu, com um monte de tratamento gostosos, corporais, faciais, aquelas coisas relaxantes que a gente necessariamente precisa de vez em quando, né, doutor? Sem dúvida, com tanta, digamos, recompensa por essa entrevista, eu só posso querer do fundo do coração ser entrevistado mais vezes. Mas nós estávamos falando do Pesseguini, e aí o senhor estava falando sobre pequenas nuances que de repente são notadas. Porque nós estaríamos analisando de um ponto de vista de normalidade mental as atitudes e o pensamento de um psicótico. E a gente entrar na mente de um possível psicótico, caso seja essa a conclusão dos laudos, e do Dr. Guido Palumba, que parece que sinalizou nesse sentido, é difícil. Eu me lembro de um caso, nos meus tempos de estudante de medicina, que nós analisamos um indivíduo que assassinou a esposa e estava internado no manicômio. E ele havia assassinado a esposa porque ele teve a certeza na noite do crime que ela o havia traído. Pois bem, nós examinamos o paciente do ponto de vista psíquico, não encontramos nenhuma normalidade. Um gentleman, uma pessoa focada, educada, atualizada. Nada. Nos recebeu, assim, não notamos nada. Chegamos para o professor e falamos, nós como alunos, né, praticamente leigos em psiquiatria, nós achamos que ele tem condição de alta, ele está perfeitamente apto. E o professor falou, voltem lá e perguntem a ele o que deu a certeza absoluta que a mulher tinha traído ele naquela noite. Nós voltamos, fizemos a pergunta e ele respondeu o seguinte, olhando fixamente, achando a coisa mais natural e perceptível do mundo. É muito simples, nós dormíamos em cama de casal, eu era casado, nós éramos casados há mais de 10 anos, eu dormia sempre do lado direito e ela do lado esquerdo. E todas as noites, ao levantar para ir ao banheiro, eu observava a posição em que ela deixava os chinelos. E ela sempre deixava os chinelos voltados para o lado esquerdo. E ele falava isso como se nós todos estivéssemos acompanhando o raciocínio. Bem, na noite do crime, quando eu levantei para conferir a posição dos chinelos, eles estavam voltados no sentido oposto. Mas é um obsessivo isso aí. Bem, eu, que também sou casado e que também durmo do lado direito da minha esposa, eu jamais reparei na posição que ela deixa os chinelos. No máximo, se ela deixasse no trajeto ao banheiro... Você ia chutar o chinelo. Eu ia chutar, ia falar, não é bem, não deixa aí que eu ainda vou tropeçar e cair. Mas ele disse que, como os chinelos estavam voltados na situação oposta, no sentido oposto, aquilo significava que ela levantou de noite, desceu e foi ter relações com o vizinho do andar de baixo, que ele odiava, e depois das relações subiu e sorrateiramente retornou ao leito. Eu dei 3 tiros, me arrependo de não ter dado o 4º. Ué, mas... Ou seja, para ele, o núcleo delirante, vamos chamar assim, quer dizer, estava centrado na posição de um chinelo ao lado do leito. Para uma pessoa normal, isso não tem nenhuma relação, a posição de chinelo com o comportamento sexual da esposa. Portanto, a gente tentar, como o menino, se foi ele passou essas horas na noite, depois ainda guiou um carro, e depois ainda pediu uma carona e voltou para casa, me parece assim que ele surtou, depois ficou um período de relativa amnésia, uma amnésia lacunar, e quando ele voltou, ele viu o resultado daquilo que poderia ser um sonho, não, uma realidade de 4 mortos, ele acabou suicidando. Mas volto a dizer que eu estou falando pelas notícias dos jornais, não tive acesso aos laudos e pelo que eu ouvi do Dr. Palumba. Caso Nardoni, o casal jura de pé junto que não matou. Pois é, esse eu tive acesso ao laudo do IML e me parece, estando só ela no local do crime, ela e o marido, tendo sido um tiro e o laudo Tiro não, jogaram, né, a criança. Não, é o caso Nardoni. O caso Nardoni, desculpa, eu estava pensando no caso Matsunaga. No caso Nardoni, esse eu tive acesso ao laudo e toda a celeuma foi que acharam que poderia não ter sido uma esganadura, porque faltou no laudo a descrição dos estigmas ungueais. Estigmas ungueais significa marcas de unha no pescoço. E eu contradisse, isso foi inclusive na Rede Globo,
que realmente o estigma ungueal ele é patognomônico de uma asfixia por esganadura. Porém, ele pode não existir se eu usar uma luva ou se eu pegar a gola da camisa ou da camiseta e proteger uma fralda. Enfim, colocar um objeto qualquer entre a unha e o pescoço. Eu estou asfixiando da mesma maneira e não tem estigma ungueal. Já o caso Matsunaga, como eu falei, na cena do crime, aparentemente marido e mulher, um tiro só, porém o laudo disse que existia reação inflamatória nos locais onde foi feito o esquartejamento. Ora, se existia reação inflamatória, ou seja, significa, aliado ao fato que ele descreveu presença de sangue e coágulos nas vias aéreas, principalmente em traqueia, coagulação é um fenômeno vital, ter prova em contrário. Isso significa que durante o esquartejamento ele ainda estava tecnicamente vivo. Ou seja, aparentemente depois do tiro ele caiu, entrou em coma, mas não teve a parada cardíaca. Após algum tempo, não saberia precisar o número de horas, ela optou pelo esquartejamento e ele ainda estava vivo. Mas ela assumiu a autoria total do crime. Sim. Quer dizer, aí pode ter as atenuantes da defesa, pode ter o que for. Voltando ao caso Nardoni, que o casal até hoje não assumiu a autoria do crime, nem do estrangulamento, nem de jogar lá de cima, todas as invenções do negócio. Quer dizer, como é que a polícia, ou perdão, a justiça foi meramente perante a perícia que se chegou à condenação? Sim, porque aí já extrapola a área da medicina legal. Como você tem notado durante toda a entrevista, eu me centro no corpo de delito, né? No paciente, seja ele vivo ou seja ele morto. Porque o que está além disso, ou seja, a perinecroscopia, a análise do local do crime, é feito por um outro especialista chamado perito criminal. Ele também atua na área penal junto com o legista, só que ele é um profissional de outra formação. Muitos são engenheiros, outros são advogados, tem até médicos também, mas eles não são, assim como eles não estão muito autorizados a falar sobre o corpo da vítima, a causa mortes, a causa de óbito, nós também não devemos entrar na esfera pericial criminal propriamente dita. Ou seja, ângulo de tiro, distância, manchas de sangue, pegadas, audição de um som de um tiro, enfim, são matérias que têm que ser elucidadas em laudo próprio assinado pelo perito criminal. Portanto, a justiça chegou à conclusão que foi o casal não pelas descrições que existiam no corpo da vítima, e sim pela perinecroscopia, pela análise da cena do crime, pela marcação do tempo entre que o casal chegou na garagem, subiu e o tempo que a menina foi encontrada caída. Ou seja, existe uma série de atos, de medições afetos à esfera da perícia criminal. Queria lhe perguntar sobre a participação da imprensa e o clamor da população em vários casos, especialmente nesse caso Nardoni. O senhor deve conhecer, e deve ter vários casos, que nem foram a julgamento por manobras judiciais, enfim, laudos e contralaudos e uma série de coisas. E eu estou continuando no caso Nardoni porque é aquele típico caso que pegou um clamor popular, teve um clamor popular, do jeito que eles foram recolhidos, ali ficaram, ali foram julgados e ali permaneceram. Onde a justiça diz quem tem emprego, quem tem local de trabalho, quem tem local de residência, quem tem bons antecedentes aguarda sempre julgamento em liberdade. E ali fica nítido o clamor da imprensa e da população e a justiça, e quem está falando isso sou eu, não é o senhor. Quem está falando isso sou eu. E eu acho que a justiça se deixa envolver nesses casos. Bem, como eu não sou bacharel em Direito, eu não opinaria sobre a visão assim da justiça. Realmente o clamor popular existe, mas o que se espera da justiça é serenidade, ou seja, por mais hediondo que seja o crime, o indivíduo tem direito à defesa. Ou seja, por mais clamor que um crime gere,
como aquele jornalista que assassinou a namorada. Pimenta Neves. Ele tem direito à defesa, ou seja, primeiro, no caso ali, confessou, não havia dúvida, mas se existe dúvida sobre a autoria, nós da Medicina Legal ainda preferimos ver um culpado eventualmente não punido do que um inocente na cadeia. Então, realmente, apesar do clamor popular, a justiça deve ser serena. E na área civil, essa serenidade existe principalmente por essa perícia judicial, ou seja, o juiz não fala sozinho. E realmente não deve falar sozinho, porque se ele fosse falar sobre fatos médicos, ficaria complicado para ele, porque ele tem um curso de medicina legal muito curto e algumas faculdades de direito nem tem. Em outras tem, mas não é dado por médicos. E algumas não são nem por médico legista. Então o juiz tem dificuldade de lidar. Eu costumo dizer em aula um caso muito famoso, quando eu era professor numa faculdade aqui do estado de São Paulo, onde uma das provas que eu dava para os alunos no final do ano era escrita e uma parte era o fototeste, ou seja, ele via a foto e descrevia o que ele estava vendo. Bem, não fui eu que dei o curso, felizmente. Eu entrei no final do ano praticamente para dar a aula de encerramento e a prova. Foi outro colega que deu. Mas eu me lembro, esse caso é emblemático. O slide mostrava uma mulher vítima de estupro, uma mulher então virgem, vítima de estupro. Close da foto foi dado na vulva para mostrar a rotura imenal recente. Então o que eu espero que o aluno me diga? Se for um aluno de medicina, ele tem que dar um diagnóstico anatômico, ou seja, rotura imenal recente, às 4 horas, caracterizado por presença de coágulos, eritema, edema e rotura até a borda de inserção vaginal. Bem, se é um aluno de direito, se ele falar exame ginecológico, tá bom. Mulher no ginecologista, tá bom. Vulva, vagina, clitóris, ele já ganharia quase o valor total da nota. Mas dentre as inúmeras respostas absurdas que eu já vi, teve um estudante de 5º ano, porque nessa faculdade era no 5º ano, ele veio, pediu licença, chegou próximo do slide e começou a escrever. Como ele veio próximo a mim, pediu licença, escreveu, eu, por curiosidade, quando ele entregou a prova, eu olhei a resposta que ele tinha dado àquela foto de uma vulva com o ímã roto. Ele entendeu que aquilo representava a entrada da laringe. Nossa Senhora, mas... Ainda escreveu, meu tio é otorrino, professor, e eu acho que nessa laringe, nas cordas vocais, eu encontrei um calo. Ou seja, o estudante de direito do 5º ano observou um calo de corda vocal numa vulva. Você imagina esse indivíduo, daqui a 2 anos, ele pode ser juiz se ele passar nos concursos. Você imagina quem confunde laringe com vulva, o que pode fazer numa sentença de fatos médicos se ele não se socorrer de um perito. Foi numa universidade? Uma universidade famosa aqui do estado de São Paulo, que eu prefiro omitir. Mas é um absurdo isso, né? E não são infrequentes, às vezes, sentenças onde a gente vê que, por falta de informação adequada, o juiz está lá confundindo alhos com bugalhos. Por isso que a imensa maioria dos bons juízes que eu conheço, e tenho o prazer de ser perito médico-judicial em 35 das 45 varas do Fórum João Mendes, eles socorrem dos peritos e a gente tem uma grande credibilidade. Ou seja, é raro o juiz julgar contra um laudo pericial bem feito. Entendi. Eu diria que em mais de 20 anos lá eu observei isso pouquíssimas vezes. Professor Henrique Calvando Soares, eu quero agradecer sua deferência, gentileza, amizade e simpatia em dedicar essa hora para Ribeirão Preto, Sertãozinho, para a gente poder esclarecer bastante, falar bastante um pouco da medicina legal e das coisas que cercam toda essa ciência, né? E que é muito importante, está ficando cada vez mais destacada, né? Inclusive graças à implantação pelo senhor desse trabalho lá tempos atrás lá no Hospital Alvorada. E que numa dessas idas a São José do Rio Pardo, o senhor possa desviar
depois ou antes e passar pelo menos um dia com a gente lá em Ribeirão. Será um enorme prazer e quem agradece a oportunidade, mandando um abraço para os amigos de Ribeirão Preto e Sertãozinho. Eu agradeço bastante e espero estar presente fisicamente assim que possível. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa Diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho. Tenham todos uma boa noite.